Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito. Olá, amigos da TV Cidade, no ar Espiritismo em Flash. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Cidade a nossa companheira Claudete Moura, palestrante espírita, estudiosa da doutrina e que já teve participação conosco e também com José Maria Medina. Claudete, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, o tema de hoje é muito interessante. Filhos do coração, a adoção e os laços espirituais. Então vamos começar perguntando, Claudete, os filhos que chegam ao lar pelos caminhos da adoção, são os filhos do coração, como se gosta de falar atualmente, eles fazem parte da família segundo o ponto de vista espiritual? Olha, é muito importante que a gente aborde esse tema mesmo, porque as pessoas têm muitas dúvidas a respeito quanto a uma adoção. Existe, assim, um medo, né? As pessoas, às vezes, ficam ressabiadas, como que eu vou adotar uma criança que eu não conheço, que eu não sei de que família vem, como que seria essa parte da saúde. Então, uma série de questões que deixam as pessoas, às vezes, em dúvida ou com medo. Mas nós, que somos estudiosos do Espiritismo, sabemos perfeitamente que o filho adotivo, ele pode não fazer parte da família consanguínea, mas com certeza ele faz parte da família espiritual, porque os espíritos se agrupam no plano espiritual por afinidades, por simpatias, como Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que os laços verdadeiros não são os laços consanguíneos, mas são os laços de simpatia e de comunhão de ideias. Então, para a gente ver que às vezes uma criança que chega a um lar e que a gente pensa que não tem nada a ver com a família, é um espírito que teria que estar naquele lar realmente. Só que por motivos, às vezes, que nós não conhecemos, existem vários motivos, ou esta mãe não pôde mais procriar, ou por algum problema de doença, ou às vezes a idade já mais avançada, ou alguma outra questão qualquer, mas acaba chegando na família, que é, como diz Richard Simonetti, o endereço certo. Então, nós não podemos ter dúvida que quando não existe essa casualidade, não existe essa história de por acaso veio parar numa família, é realmente um membro da família espiritual, porque nós sabemos que naquela passagem, quando Jesus fala, estava numa casa com os seus discípulos e foram falar para ele que a família dele estava lá fora querendo falar com ele, e era uma situação difícil, porque quando Jesus começou a sua pregação pública, ele abandonou, ele saiu do seu lar, né, que ele com seus irmãos, com a sua mãe, e correu estrada mesmo, foi de lugar em lugar pregando o evangelho, e muitos na época, inclusive os próprios familiares, achavam que ele não estava bom das ideias, porque
como poderia abandonar tudo, sair assim sem nada, pregando. E a família achava que ele não estava bem. Então, quando ele estava lá com aquelas pessoas que comungavam com ele, aquelas mesmas ideias que ele estava trazendo da doutrina do amor que ele nos trouxe, e foram falar para ele: olha, seus irmãos e sua mãe estão aí te chamando aí fora. E ele pergunta, ele faz aquela pergunta que muitas pessoas, quando lê o Evangelho, estranham: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então ele fez no momento aquela pergunta, foi um questionamento que fez pensar todas aquelas pessoas que estavam ali, e hoje também faz com que a gente pense: quem são nossos irmãos? Quem é nossa mãe realmente? E em seguida ele já falou que todo aquele que fizesse a vontade do Pai, que é Deus, que está nos céus, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então ele já lançou esta ideia da família espiritual, do amor incondicional, não só pelos membros daquela família consanguínea que nós formamos ali. Então a mãe adotiva, que nós chamamos a mãe do coração, e que é um nome mesmo apropriado, porque a gestação não se faz no útero, mas se faz no coração e na mente. E é uma maternidade muito especial, porque receber um espírito que não faz parte daquela família consanguínea, como nós já falamos no início, que às vezes gera dificuldades econômicas, sociais, medos, dúvidas de como se apresentará aquela criança. Mas nós que somos espíritas temos a certeza absoluta que aquela criança vem destinada para nós mesmos, não tem endereço errado. É muito interessante esse tema, e você falou a respeito de família espiritual, família consanguínea, e eu vou pedir então para você aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porque a família consanguínea a gente sabe como se forma, né? Pelos laços da genética, do casamento ou da união entre duas pessoas, o nascimento dos filhos. Agora, e a família espiritual? Como se forma essa família espiritual? Todas as doutrinas pensam ou admitem essa possibilidade de uma família espiritual? Olha, na realidade, eu não tenho esse conhecimento se todas as doutrinas admitem essa família espiritual. Mas a doutrina espírita nos elucida que os espíritos formam no mundo espiritual famílias, como nós já falamos, por simpatia, por comunhão de ideias, por afinidades. E essas famílias são supervisionadas pela espiritualidade superior. Então, aqueles membros dessa família espiritual, que cada vez mais vai se alargando pela reencarnação, porque esses espíritos que são simpáticos uns aos outros, quando eles reencarnam, geralmente eles reencarnam formando esses grupos familiares que nós conhecemos, que são famílias onde são famílias homogêneas, onde todos os membros se entendem, existe ali sempre uma simpatia entre eles, uma comunhão de ideias. Mas às vezes eles estão sempre reencarnando juntos, formando também aqui, às vezes ampliando essa família consanguínea, né? Com outros elementos que podem fazer parte da família espiritual e adentram a uma família consanguínea que está se formando ali. Mas às vezes vem um outro membro para essa família, que está uma família assim, muito bem formada, com muita harmonia, com muita paz entre os seus elementos, e aparece
um elemento ali diferente, como a gente fala assim, nem parece da família. Não é mesmo, não faz parte da família espiritual, mas veio fazer parte da família consanguínea pela necessidade, às vezes, de estar naquele ambiente que vai lhe dar uma educação adequada, vai lhe dar elementos para que ele se forme um cidadão cônscio dos seus deveres. Então, e os membros dessa família, que já está ali, já é a família espiritual, e já está formada, bem formada, tem a obrigação, então, de trabalhar para que aquele espírito que está chegando e que tem certas dificuldades, às vezes até dificuldades com alguns membros daquela família, estejam se adequando. Por isso que a gente vê, às vezes, a ovelha negra, aquele que é um peixe fora d'água, nunca se sentiu como se ele fosse da família. E muitos até têm dúvidas se são adotados ou não, por não comungarem das mesmas ideias, não estarem unidos naquela mesma simpatia daquela família. Mas eles vêm para aprender, e geralmente é uma prova para todos aqueles que já estão se entendendo bem, porque nós, no decorrer da nossa evolução como espíritos, nós teremos que vivenciar todas as experiências. Então é muito fácil você conviver num ambiente em que tudo seja bom, em que todas as pessoas te respeitem, em que todas as ideias são comuns. Isso aí é muito bom. Agora, quando a gente está num ambiente antagônico, onde a gente não se sente bem, às vezes não se sente respeitado, pode ser uma prova para aquele espírito, ou uma expiação, porque talvez, olha, quando nós falamos algo na doutrina espírita, nós não podemos assim taxar, é isso ou aquilo. São possibilidades, porque a própria espiritualidade não fala, não determina alguma coisa, porque não existe esse determinismo, pelo motivo que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, mesmo um espírito mais difícil, com uma educação adequada, ele pode melhorar, ele pode mudar o rumo da sua vida. Então, talvez esse espírito também, que não se dá bem ali naquela família, mesmo fazendo parte da família consanguínea, ele pode ter num passado, numa reencarnação passada, ele pode não ter aproveitado a oportunidade, ele não teve a atenção, ele não teve o desvelo devido às situações que ele viveu. Então, às vezes, ele está sendo submetido a uma prova também difícil, né? É prova para todo mundo. Mas se todos ali se conscientizarem que tem que haver esse acolhimento, essa fraternidade, a solidariedade e principalmente os laços pela lei do amor, que são os laços verdadeiros que vão fortalecer então aquela família. Então, existe mesmo essa dificuldade, às vezes. Agora, falando da adoção, nós sabemos que, como já falamos, esse filho adotivo, ele não foi gerado no útero, mas houve toda uma preparação para recebê-lo. Ele foi gerado no coração, na mente, e as pessoas que querem adotar um filho, eles se preparam muito bem para isso. Existem até grupos formados que dão palestras, que dão orientação para que as famílias que querem fazer uma adoção se preparem para isso, né? Principalmente quando já é uma família formada, que tem outros filhos já consanguíneos. Então, para receber aquele filho adotivo, tem que haver muito amor, tem que haver muita compreensão, tem que toda a família estar ali compartilhando aquele sentimento, né? Muito bom. E para você que acessou, que sintonizou agora na TV Cidade, este é o Espiritismo em Flash. Recebemos hoje a Claudete Moura,
conversamos sobre filhos do coração, a adoção e os laços espirituais. E a Claudete nos pontuou a respeito da família espiritual e da família consanguínea, que os filhos do coração muitas vezes fazem parte da família espiritual daquele grupo, embora não faça parte da consanguinidade. E agora, dando sequência, eu perguntaria, o filho do coração, né, que chega a um lar pelos caminhos da adoção, será que para esse espírito isso pode fazer parte já do projeto reencarnatório dele? Já pode vir com essa programação antecipada antes da reencarnação? Segundo a espiritualidade, sim. Aquelas pessoas que já têm uma tendência para a adoção, as famílias que se formam e já existe nelas esse sentimento, essa tendência para a adoção de filhos que não são os consanguíneos, já vêm preparados do mundo espiritual, e a espiritualidade aproveita essa tendência, essa vontade que eles têm para programação. Então, geralmente é uma programação do mundo espiritual já. Então, não existe assim, não vem por acaso, como nós falamos, já faz parte da família. Eu gosto muito, para elucidar essa parte, de um conto que tem no livro do Richard Simonetti, Atravessando a Rua. O Richard Simonetti é um orador, escritor espírita e que elucida muito bem esses casos diversos de reencarnação, de uma série de problemas que nós vivenciamos no dia a dia. E ele conta um caso de uma moça, e ele diz que é um caso verídico, que aos 16 anos ela era adotada e descobriu, então ela não sabia que ela era filha adotiva. E quando ela descobriu que ela era filha adotiva, foi muito bem tratada, sempre pela família. Já tinha 2 irmãos que eram filhos consanguíneos desses pais, já eram adultos, casados, e ela tinha 16 anos, ela era uma adolescente, e descobriu. E ficou assim interessadíssima, e ficou revoltada, que ela queria saber quem eram os pais biológicos dela. Então, os pais falavam, mas você é nossa filha, por acaso alguma vez você sentiu que a gente tratou diferente? Não, até os filhos mais velhos falavam que a gente paparicava muito você e tal. Nunca eles tinham dado um motivo para que ela se revoltasse por ser filha adotiva. Mais uma pessoa da família acho que deixou escapar, e ela então queria saber quem eram os pais biológicos. Mas a mãe falava, mas já faz muito tempo, e a pessoa já estava longe, não sabia mais, não tinha nem elementos para procurar quem eram esses pais biológicos. Mas ela batia que ela queria conhecer os pais biológicos. Então, como eles conheciam um médium que era muito amigo da família, e esse médium sempre tinha ajudado a família em momentos mais difíceis, trazendo assim o conforto espiritual, ela não teve dúvida e foi consultar esse médium porque ela queria encontrar a família espiritual, a família biológica dela. E esse médium, quando veio um espírito, né, amigo deles, da família, protetor da família, e ela perguntou quem eram os pais biológicos. Ele falou, são esses que você está aí na casa deles. Não, o senhor não está entendendo, eu quero saber meus pais biológicos. Você é filha deles, não tem outra situação. Mas como? Eu não nasci deles, eu quero saber quem são meus pais. Daí o espírito contou, olha, você, por um problema que você atrasou a sua reencarnação, quando você estava programada para nascer nessa família, ser da família consanguínea, só que você atrasou a sua reencarnação, e quando você se preparou para reencarnar, a sua mãe não pôde mais conceber por motivos que ela tinha feito uma cirurgia muito difícil.
Então a espiritualidade encontrou uma pessoa que não tinha nada a ver com você e com a sua família, somente para ver essa gestação e você entregar, porque ela tinha sido entregue recém-nascida para essa família por uma pessoa que uma jovem, adolescente que teve o filho, não tinha condições e tal. Daí ela então sossegou e os pais, quando ela chegou em casa e foi abraçá-los, falando que eles eram realmente os pais, eles até assustaram. Mas essa situação é comum daqueles filhos adotivos que, quando sabem que são adotivos, eles têm uma certa revolta e querem procurar os pais biológicos, mas que eles tenham certeza que se eles estão naquela família, eles fazem parte da família espiritual e teriam que vir para essa família mesmo. Porque não é por acaso que deixam uma criança em determinada porta, por que não deixarem outra, sim naquela? Que às vezes a pessoa acha a criança em algum lugar, porque faz parte mesmo, teria que ser daquela maneira, né? E a gente às vezes não entende isso. Agora, o que se recomenda para esses pais que querem fazer a adoção é que eles... esse relacionamento seja sempre pautado no bom senso, no respeito, no amor, que seja falada a verdade para esses filhos adotivos desde pequeno e mostrar para eles que os verdadeiros laços, que o amor nasce no coração, não nasce de uma parte químico-física, né? Porque quando as pessoas, eu conheço pessoas que querem muito, mães, mulheres, que querem muito ter um filho e são impossibilitadas por algum motivo do casal, de não poder ter esse filho, né? Biologicamente. Mas quando a gente fala, por que você não adota? Daí parece que há aquela, não é um tipo de rejeição, mas é mais um medo mesmo. Então a espiritualidade também diz que às vezes já há um preparo no mundo espiritual para isso, mas quando aqui na Terra, nas situações que as pessoas vivem, surgem essas dificuldades, às vezes econômicas, sociais, de medo, de como que eu vou trazer uma pessoa, não sei como que é a saúde, sendo que os próprios filhos consanguíneos às vezes trazem as dificuldades maiores do que aqueles filhos adotados. Porque Jesus foi bem claro quando ele falou, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quer dizer, os pais que dão a vida para uma criança, eles dão a parte biológica, mas eles dão o corpo, né, a oportunidade de reencarnar. Mas o espírito, ele já vivia antes. Ele continua e ele vai continuar a sua vida depois. Então, esses laços verdadeiros são os laços espirituais, porque eles já aconteciam antes, durante e depois da reencarnação. O nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de terminar, como última questão, eu gostaria de colocar, baseado até nessa história que você acabou de contar, que é muito comum a pessoa que é adotada, num determinado momento da vida, ter aquele desejo de conhecer os pais biológicos, em que circunstância se deu essa desvinculação e a adoção. Então, gostaria de relacionar, que você falasse um pouco a respeito daquele mandamento da lei, que é honrar ao pai e à mãe. No caso dos filhos do coração, a quem deveriam ser, né, essa honra ao pai e à mãe? Aos pais biológicos, aos pais adotivos ou a ambos? Olha, quando a gente vê esse mandamento, e ele é tão importante que Kardec, quando codificou a doutrina, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou um capítulo, né,
relacionado a esse entendimento entre pais e mães, entre filhos, né? Pais e filhos, na honra aos pais e mães. E segundo o Evangelho, e nós sabemos que honrar pai e mãe não é só a gente ter o respeito, mas é a gente ter algo mais em relação a eles. Você perguntou quais os pais que nós devemos honrar. A ambos, pelo seguinte: aos pais biológicos nós temos que ter um sentimento muito grande de gratidão, porque se eles não puderam ficar conosco por algum motivo, que não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos, às vezes nem entendemos porquê, mas devemos respeitar os motivos que fizeram com que eles passassem esse filho para alguém, e que com certeza, como nós já falamos antes, era para ser dessa maneira mesmo. Mas pela vida que eles proporcionaram, pela oportunidade da reencarnação que eles proporcionaram, que é a oportunidade do crescimento e da evolução. Nenhum espírito sem a reencarnação ele vai chegar à perfeição relativa, que Jesus nos pediu tanto sermos perfeitos, assim como o Pai é perfeito. Então, devemos honrar esse pai e mãe biológicos, né, que nos deu a oportunidade de reencarnar, e devemos honrar muito também esses que nos acolheram com todo o amor, porque, como nós já falamos, esta maternidade foi gestada no coração, e olha a importância de ser gestada no coração e na mente. Então é um vínculo muito grande, é um vínculo de amor, e que nós devemos ter muito respeito, né? Claudete, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Tocaram muito o coração, eu tenho certeza que do telespectador também, porque é um tema muito amoroso mesmo, precisa ter carinho para lidar com esse assunto. É verdade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, o tema de hoje foi sugerido por uma telespectadora. E se você também quiser fazer algum comentário ou sugestão de tema, acesse a nossa página no Facebook, Espiritismo em Flash, programa Espiritismo em Flash. Para receber, ficar por dentro das atualizações dos vídeos da programação da TV Cidade, curta a página da TV Cidade no Facebook, TV Cidade Taubaté. E para saber notícias do movimento espírita e dos eventos, Coluna Espírita do jornal O Diário de Taubaté, nas bancas. Bom, agora agradecemos de novo a Claudete pela presença, agradecemos a equipe do Espaço VIP Coifé, ao apoio cultural da Livraria Espírita Caibar Schutel, agradecemos a sua companhia, um abraço, até o próximo programa.